Boa tarde. Agradeço aí o convite, né? Para mim é uma oportunidade. Eu tive aqui no lançamento do projeto, né, em 2016, se não me engano. E naquela ocasião eu estava no Ministério do Meio Ambiente, sou analista ambiental, né, do ICMBio, naquele momento estava no MMA, agora voltei para o ICMBio. E, portanto, é interessante ver aí o resultado, né, desses anos todos aí de pesquisa. Eu vi os resultados mais cedo, o vídeo bastante interessante, né, mostra a conexão entre ciência, pesquisa, capacitação e envolvimento da comunidade. Então, acho que isso é muito rico. Também agradeço aqui o chocolate, 50%, se tiver outro também aceito. Eu queria... Bom, a pergunta, acho que é uma grande questão, né? Quer dizer, como é que a gente aproxima esses setores diferentes? Mas eu acho que vale fazer uma observação, quer dizer, será que são tomadores de decisão? Né? Quer dizer, sociedade civil, academia e tomadores de decisão? Porque eu aprendi que tomadores de decisão são todos, né? São todos aqueles que estão engajados, né, em grandes processos e tomam decisão. Né? Quem está à frente, por exemplo, das grandes cadeias do agronegócio, estão lá tomando decisão. Aliás, algumas coisas chegam no governo com a posição já tomada, né, antes mesmo de entrar, digamos assim. Então, eu fiquei pensando se a pergunta não deveria ser como aproximar, né, sociedade civil, academia e política pública. Né? Achei que talvez, ou melhor, política pública não, governo. Né? Aí a gente faz um recorte melhor em governo. Então faria sentido eu vir aqui falar sobre a minha experiência. Depois aí sim eu percebi que também não era propriamente governo. Acho que aí sim como aproximar sociedade civil, academia, o próprio governo em torno de política pública. Né? Acho que essa para mim é a questão aqui da nossa mesa. Isso, para mim, também significa uma tomada de posição. Quer dizer, qual é a política pública que nós vamos, então, fazer essa aproximação? Né? A gente viu aqui a colega, né, da Universidade do Mato Grosso comentando sobre agroecologia versus agrotóxico. Então, qual é a aproximação que a ciência quer fazer? Né? De que lado? Né? Não estou dizendo que tem que ser... aprendi lá com o professor Marcel na sociologia, né, as lições lá de Weber. Mas, para mim, é uma questão, quer dizer, a pergunta em si já é uma tomada de decisão. Então, se eu vou trabalhar com agricultura familiar, por trás desse público, já há ali uma posição. Né? Se eu vou trabalhar com agronegócio em razão ou para favorecer a sua expansão sobre a área florestal, sobre a área nativa, também estou tomando uma decisão. O nosso antecessor aqui, o representante da universidade, da UFOPA, comentava algo do gênero, né? Quer dizer, a gente vai trabalhar em qual sentido? É para a manutenção e consolidação das áreas protegidas, incluindo as terras indígenas, ou vamos nos valer, né, de conhecimento científico para dizer que o Brasil tem apenas 8% do seu território voltado para o agronegócio. Né? É como se isso fosse um dado científico. Né? Então, e me parece que pelo menos a maioria, né, daquilo que se escreve sobre ocupação do território brasileiro questiona esses dados. Mas isso é colocado, é dado e se torna fato, né? E reproduzido por atores, né, que estão aí dentro dessa configuração que nós temos, não é? Então, acho que para mim também um ponto fundamental aqui para a nossa pergunta é essa, né? Quer dizer, em torno de qual política pública nós queremos uma aproximação. Tá? E aí eu acho que vale o desafio que o próprio projeto Odisseia se colocou, quer dizer, ao dizer que quer trabalhar com mudança climática, ele já parte penso eu, né? Já parte da opinião de que existe mudança climática. Né? Então, acho que vale a gente refletir, né?
talvez não seja, digamos assim, politicamente atualizado, né, a falar de mudança climática. No momento que a gente tem a ideia de que a Terra é plana e mudança climática é ideologia. Hoje cedo, a Adriana comentou aqui algumas políticas, né, que falavam da aproximação entre pesquisa, né, academia, política pública. Eu vou falar de duas aqui, mas me permita só uma referência à agenda de combate ao desmatamento, né? Dentro do combate ao desmatamento, nós temos o plano, né, o Plano de Combate ao Desmatamento da Amazônia, PPCDAM, e temos o Plano do Cerrado, PP Cerrado. Nesses planos que foram construídos ao longo de anos, houve um engajamento muito direto, né, da ciência, dos cientistas, na formulação da pergunta e na orientação da política pública. E esse conhecimento científico foi dado pela universidade, pelas organizações de pesquisa, mas também pelas ONGs. E aí um fato interessante, quer dizer, não necessariamente quem faz ciência, né, exclusivamente quem faz ciência, é quem ocupa os espaços típicos da pesquisa. No governo tem, na sociedade civil, né, um trabalho que o ICV faz, né, trazendo informação muito útil, né, sobre a ocupação do território e as implicações dessa ocupação, ajuda na formulação de questões em torno da política pública. Então eu diria que um bom exemplo é o que aconteceu no PPCDAM e no PP Cerrado, mas eu vou me concentrar nos outros dois aqui, que são dois casos que estão acontecendo agora. Podia ter selecionado outros, mas esse daqui me parece muito interessante porque estão em curso, né? Um é sobre uma plataforma de povos e comunidades tradicionais e a outra uma rede de conhecimentos, né, no plural, sobre a sociobiodiversidade. Então, começando pela plataforma, ela é o seguinte: hoje é uma iniciativa, né, do Ministério Público Federal, da 6ª Câmara, né, aquela que cuida lá dos direitos de populações tradicionais e indígenas. O que aconteceu? Por que existe essa proposta de plataforma? Porque os povos e comunidades tradicionais fizeram uma pergunta para o governo, para o IBGE, para vários órgãos, dizendo o seguinte: bom, cadê os nossos territórios? Nós queremos que os nossos territórios sejam, né, reconhecidos, sejam visibilizados. Então, a primeira pergunta era essa: como é que a gente dá essa visibilidade? O IBGE disse: olha, custa muito caro para a gente não vai conseguir fazer isso no curto prazo. E o Ministério Público aceitou esse desafio e hoje, né, ele vem constituindo essa plataforma que digamos assim, ela se constitui num sistema de informação que traz dados, né, sobre os territórios de povos e comunidades tradicionais, a sua caracterização, né, daquele território, mas a informação disponibilizada, ela é discutida com os próprios povos e comunidades tradicionais. Então não é uma definição externa sobre o que seria, o que são esses territórios tradicionais, né? Então, no próximo slide, dá para falar um pouquinho sobre essa composição aqui, ó, do comitê que decide sobre essa plataforma. Então, tem órgãos do governo, sociedade civil e algumas instituições, né, algumas, inclusive, com participação aqui na Odisseia. A diferença dessa iniciativa é que o CNPCT, que é o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, é o grande protagonista. Esse conselho, inclusive presidido, né, por uma representante de povos e comunidades tradicionais, é quem dá o contorno, é quem define, digamos assim, qual é a informação que vai para dentro da plataforma e qual é a informação que é disponibilizada. Porque ao falar de território, nós estamos falando também de poder. Então, os próprios PCTs definem, né, obviamente isso é a partir de um debate, o que é que deve ser tornado público. Estou trazendo esse caso aqui, ó, por causa dessas questões que eu acho que tem a ver com o nosso debate. Quer dizer, uma delas para a gente fazer essa aproximação, nós temos que ter uma linguagem mais comum, né? Sem essa base, a gente não consegue construir nenhuma política pública e nenhuma aproximação.
além da linguagem comum, também o respeito sobre a diferença, né? O respeito da diversidade. Então, assim, não dá também para a gente achar que Estado é uma coisa absolutamente apartada e sociedade civil é uma coisa totalmente homogênea, né? Não é. Então, acho que é importante a gente considerar esses dois aspectos. Segundo, voltando aqui, também considerar a diferença, né, de conhecimentos, né? O conhecimento técnico, científico, e nesse caso aqui os conhecimentos tradicionais. Há uma diferença de linguagem. Eu vou citar um caso aqui muito rápido, quer dizer, nos debates da plataforma, são 29 povos e comunidades tradicionais, né, representados no Conselho. Volta e meia, um representante comentava, fazia um comentário sobre o que estava acontecendo, né, e apresentava a sua opinião, e logo em seguida vinha um acadêmico dizendo, não, o que ele está querendo dizer é isso, isso e isso, né? Então isso criou assim, uma situação de que os povos e comunidades precisavam de intérpretes, né? E na verdade o que eles estão reivindicando não é isso, eles têm um conhecimento próprio e gostaria que nesse debate esse conhecimento fosse considerado, né? E ajudasse na definição do próprio trabalho. Então é mais ou menos isso aí que eu acho que é importante. Ao fazer essa aproximação, a gente tem conflito, mas também tem oportunidades. Como eu estava comentando, né, antes sobre combate ao desmatamento, a Adriana também falou, né, da Política Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas, são espaços ali que eu acredito que constituem oportunidades para fortalecer o espaço público, fortalecer as políticas públicas. O outro exemplo, muito rapidamente, é que a gente está chamando aí de Rede de Conhecimentos da Sociobiodiversidade. É uma iniciativa muito recente, ela está em curso, na verdade, que reúne, no próximo dá para ver, reúnem acadêmicos, ele tem um protagonismo tanto lá do ICMBio, né, tem um Centro Nacional de Populações Tradicionais, a Universidade Federal de Santa Catarina e participação de outras organizações interessadas em fortalecer ou a aproximação entre conhecimento técnico e conhecimento tradicional. Então, participam os povos e comunidades tradicionais, participam os agentes da pesquisa e também participa o governo, né? Desse debate é que se constitui uma rede de conhecimento. Ela está sendo montada e, portanto, essas questões que nós estamos tratando aqui, aproximação entre política pública, aproximação entre academia e sociedade, é também o cotidiano da formação dessa rede que eu acho que vale a pena ser conhecida aqui de todos, porque, por exemplo, aqui no CDS tem aquele mestrado, né, de populações tradicionais. Eu acho que ele pode ser um grande ator, né, participante aí dessa própria rede. Próximo. Só para concluir, quer dizer, essas aqui são as organizações que fazem parte. Da sociedade civil, eu só coloquei aqui os representantes dos povos e comunidades tradicionais, né, os indígenas, extrativistas, o conjunto dos povos, os extrativistas, né, das reservas marinhas, os quilombolas. Como eu disse, algumas instituições aqui da academia, o GEUD, Santa Catarina, a USP, né, a turma lá do UPA-UP e tal. E eu acho que essas questões aí é que aparecem e que ajudam a gente aqui a discutir esse dilema colocado para nós. Quer dizer, do ponto de vista do que eu entendi, né, das demandas dos povos e comunidades, é que eles têm as suas próprias necessidades, as suas próprias perguntas que gostariam de contar com o apoio da academia para encontrar a resposta. Ou seja, não é exatamente o pesquisador que vai lá já com seu problema já estabelecido e vai à comunidade para avaliar a resposta daquela comunidade. Ao contrário, a comunidade dizendo qual deve ser a pergunta. Isso não quer dizer também que esse debate é de cima para baixo, né? Quer dizer, de baixo para cima. Acho que, na verdade, é um grande diálogo, por isso que a gente está falando aí de aproximação. E só para concluir, quer dizer, eu acho que tem tópicos aí que merecem a tomada de decisão. Do ponto de vista dos povos e comunidades tradicionais, há um interesse na defesa do seu próprio território. Como a gente estava falando antes, né, a defesa do território significa olhar para
para aquele território e as suas ameaças, né, e o que é necessário para a sua consolidação. Portanto, acho que esse é um dado fundamental aí para estabelecimento de política pública. Do lado da academia, né, também tem essas demandas, né, acesso, troca de conhecimento. Uma iniciativa muito interessante é feita aí pela cartografia social, né, com o professor Alfredo Wagner, e também registro aí das pesquisas acadêmicas. Eu trouxe essas questões aqui, esses dois exemplos, para a gente levantar um pouco a bola aqui do nosso debate. Então, alguns pontos aí, quer dizer, reconhecimento da diversidade, portanto, evitar os preconceitos, como eu disse antes, né, estabelecer uma linguagem comum e também traçar esses objetivos convergentes, né, e, como eu disse, fortalecer aquelas políticas que sejam úteis, pelo menos úteis para diminuir a desigualdade social, que para mim é o grande problema do Brasil. Se a pesquisa não fala sobre isso, se ela não contribui para reduzir a desigualdade, nós temos um grave problema aqui, certo? Um país dos mais desiguais do planeta, né? E que continua, em vez de diminuir, vem aumentando, usar dinheiro público para não tratar desse problema, acho que é algo aí que merece a nossa reflexão. Tá? Muito obrigado.